Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Crybe, da Crybe Joias, hein? E hoje eu vim falar de um assunto que eu tenho certeza que irá solucionar a dúvida de muita gente. Qual que é a diferença entre o ouro e moeda antiga? Você já ouviu falar dos dois tipos de metais? Qual dos dois é melhor? Iremos fazer um comparativo muito interessante aqui para ver qual que vale a pena para você que tem intenção de comprar uma joia ou uma aliança em ouro ou em moeda antiga. Então, se você que tem curiosidade e quer saber mais sobre esses dois tipos de metais, já se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Eu tenho certeza que isso irá ajudar a gente bastante, que nós estamos começando aqui no YouTube. Então, por favor, galera, dá essa força pra gente aqui, beleza? Acompanha aí. Nós temos aqui duas alianças, uma feita em ouro 18 quilates e outra em moeda antiga. Você sabe qual que é a diferença das duas? Vou mostrar para vocês aí, ela mais aproximada, e dá uma olhada para ver se você consegue enxergar alguma diferença. Então, vamos fazer um comparativo aqui dessas duas alianças. Uma é feita em ouro 18 quilates e outra é feita em moeda antiga. Você consegue enxergar alguma diferença? Eu acredito que não, porque eu também, apesar de ter uma experiência de 7 anos no ramo de joalheria, eu não consigo identificar quando eu observo a olho nu. Olha para você ver como são idênticas. A única coisa que eu consigo perceber a diferença é que a aliança de ouro ela está gravada. Ela foi fabricada em 91 e essa aqui tem 2 anos que eu tenho ela. Eu passo a flanelinha e ela retorna a sua cor original. Então você pode ver que em relação à cor, tonalidade e brilho, elas são muito, mas muito parecidas mesmo. Por isso que eu acredito que custo-benefício da moeda antiga ele é muito bom, porque o material e o metal junto à mão de obra ele é muito barato, tem uma entrega muito positiva comparada à aliança em ouro 18 quilates. Eu acredito que a grande maioria das pessoas sabe o que é o ouro 18 quilates. Agora, se você não sabe o que é moeda antiga, eu vou deixar um vídeo aí na descrição para você acompanhar e entender mais sobre o que era a moeda antiga. Muitos clientes vêm fazer orçamento comigo e perguntando: qual que vale a pena, ouro ou moeda antiga? Isso é muito relativo comparado à necessidade de cada pessoa. E como assim é relativo? É relativo por quê? Porque hoje o ouro no Brasil ele tem um preço muito elevado. O ouro é considerado um metal nobre que é difícil de se encontrar na natureza e ela acompanha a cotação do dólar. Então hoje o preço do ouro ele está muito elevado. Então a gente tem uma dificuldade muito grande ter preços que caibam no bolso do brasileiro nos dias de hoje. Então muitos casais me procuram buscando a sonhada aliança para o seu casamento e quando se deparam com o valor do preço do ouro, do valor da peça final trabalhada, que é o preço do metal mais a mão de obra do ourives, a pessoa se assusta. Então hoje muitas pessoas têm optado pelo par de alianças feita em moeda antiga, que não é um metal nobre, é uma peça que tem uma durabilidade muito boa e um preço acessível. Agora, qual que é melhor? Moeda antiga ou ouro 18 quilates? Então é isso que nós iremos falar nesse vídeo. Nos dias de hoje, a gente se depara com uma situação muito difícil econômica no Brasil. E é isso que eu gostaria de falar com vocês ao solicitar seu orçamento de uma aliança em ouro. Qual que é a sua condição? Qual que é seu orçamento que está disponível para poder fazer a aquisição do seu par de alianças em ouro? Ou uma joia, uma corrente, um pingente. Esse é o grande diferencial que vai determinar se você irá escolher entre uma peça feita em ouro 18 quilates ou peça feita em moeda antiga. Por quê? A moeda antiga não é um metal nobre, então ela tem sim suas desvantagens comparada ao ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates ele é um metal que não oxida, é um metal que tem uma garantia eterna e ele só se valoriza com o passar do tempo. A moeda antiga tem dentro da sua composição bronze e alumínio e alguns outros componentes em pequena porcentagem que dá uma sensação que você tem uma peça em ouro 18 quilates. A cotação do ouro hoje se encontra num preço muito elevado. Está em torno de R$305, 306, 304. Isso vai variando de acordo com o dia. Esse valor é o dobro do preço de 3 anos atrás. Há 3 anos eu comprava o ouro 1000 por R$150, 160. Então, infelizmente, com essa oscilação da economia, com o momento de pandemia, o dólar muito alto, o ouro acompanha diretamente o seu preço. Então existe esse problema que afeta a grande maioria dos brasileiros hoje. Aí algumas pessoas podem chegar para mim e falar:
Ah, mas eu encontrei o ouro por R$200, por 250, por 100, não sei. Bom, esse é um assunto muito complicado de se falar, porque às vezes o ouro que é encontrado com um valor muito abaixo de mercado, ele pode vir de procedência ruim, ele pode ser ouro roubado. Às vezes o ouro que você está comprando pode ter custado o sangue de uma pessoa, às vezes alguém pode ter sido assassinada, sequestrada ou roubada. Então, antes de você comprar o seu ouro, tem isso na sua consciência. De onde vem o ouro? Qual que é a procedência? Porque às vezes pode ser um ouro amaldiçoado. Pode ser um ouro que tenha custado a vida de alguém. Então isso não é interessante, né, galera? Então saiba a procedência. Então, se você for comprar um ouro legítimo, tem os custos, a taxa, os impostos que são muito altos, infelizmente, né? Essa é a nossa realidade, mas é o meio mais legal e seguro de se comprar. Então, por exemplo, eu tenho essa aliança aqui. Ela tem 6 gramas. Vamos supor que nós iremos fazer a compra do par. Se a grama hoje está em torno de R$305 e ainda tem mais a mão de obra do ourives, que gira em torno de 100, 150, dependendo do lugar. Por exemplo, se você for comprar em um shopping, aí sim eles dobram e triplicam o preço. Por quê? Porque tem os custos de manutenção da loja. Mas se você comprar na mão de um ourives diretamente, você vai pagar em torno de uns R$5.500, R$6.000 num par de aliança desse aqui. Então já fica complicado com a situação de hoje, né? Por exemplo, a maioria dos brasileiros recebe um salário mínimo, que é R$1.100. Então como que um pai de família que recebe um salário mínimo pode ter condições de comprar um par de alianças de R$6.000? É meio complicado, é uma loucura. Inclusive, às vezes esse pai de família quer realizar o seu sonho de fazer um casamento, uma cerimônia muito bacana, ainda tem os custos da festa, né, para você celebrar com seus convidados, e às vezes fica apertado você ter uma condição de comprar um par de alianças em ouro. E foi para isso que a moeda antiga veio. Ela veio suprir essa necessidade de pessoas que às vezes não têm condições de pagar 6 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil reais num par de alianças e mesmo assim quer ter uma joia. Olha para você ver, não existe muita diferença. É muito parecido em relação a detalhe e durabilidade. E bom, qual que é a desvantagem da moeda antiga? Porque até então está compensando ter aliança em moeda antiga, certo? Vamos lá. Um par de aliança desse hoje você deve encontrar na faixa de 200, 300 reais o par. Então de 6 mil reais para 300 reais é uma diferença muito grande, né? E ainda você pode dividir no cartão e tudo mais. Então assim, aí você vem e me fala, poxa, então é uma maravilha, é igual. Qual que é a desvantagem? Tem alguma pegadinha em cima disso aí? Bom, vou contar para vocês a diferença. A moeda antiga, ela, com o tempo, ela escurece de acordo com o nível de ácido úrico no suor da pessoa que está utilizando. Então, por exemplo, isso é algo muito individual, mas tem pessoas que, às vezes, só de colocar aliança e usar por algumas horas, ela já começa a escurecer. Infelizmente, tem essa desvantagem. E nisso, algumas pessoas falam, poxa, esse produto é ruim. Mas não, tem pessoas que utilizam aliança por 2, 3 semanas, um mês e tá do mesmo jeito. Não perde a cor, não muda de cor, não suja a pele. Então, isso é algo muito relativo que você deve levar em consideração. E qual que é a solução que eles inventaram para as alianças de moeda antiga? Os ourives tiveram a ideia de colocar um forro de prata por dentro da aliança. Qual que é a vantagem de se colocar um forro de prata na aliança de moeda antiga? Porque quando você coloca a sua aliança no dedo, a pele do dedo terá contato somente com a prata. Então isso contribui para as pessoas que têm problema com o ácido úrico do seu suor, de ter uma durabilidade na cor do metal com maior tempo. Ou seja, quando você tem uma aliança em moeda antiga com um forro de prata, o seu dedo irá ter contato diretamente somente na prata. Então isso é muito interessante. E detalhe, né? A parte do forro, ela fica interna. Então, quando você utiliza a aliança no dedo, ela não aparece. Só aparece o detalhe dourado da aliança de moeda antiga. Essa aqui é uma aliança de moeda antiga com forro de prata. Dá uma olhadinha por dentro como que fica o detalhe prata na parte interna da aliança. Então fica esse trabalho aqui que faz com que a sua peça ela tenha uma durabilidade maior quando tem contato com a pele, né? No caso, para quem tem o ácido úrico do seu suor muito elevado, a parte interna de prata protege e dá uma durabilidade melhor. E como você pode ver, se você inserir no dedo, você não consegue enxergar a parte prata. Ela fica somente exposta à parte dourada, a parte na cor de ouro. Então é uma ótima opção para você que
às vezes quer ter uma durabilidade maior, ter uma garantia melhor na sua aliança em moeda antiga. E você pode ver que fica um trabalho também muito bonito, principalmente nesse modelo aqui que é abaulado e fica idêntico ao ouro 18 quilates. Então tá aí mais uma opção para aqueles que querem ter uma garantia melhor na sua aliança, que quer ter uma durabilidade melhor, que elas demore mais para sujar, né? Algumas pessoas têm um problema com que a peça em moeda antiga ela escureça. Tenho certeza que esse modelo aqui vai resolver o problema para quem tem problema no ácido úrico no seu organismo. Dá uma olhada. Existe também a possibilidade de você dar um banho de verniz na sua aliança. E o que isso quer dizer? Você conhece aquelas pinturas automotivas, certo? A pintura que tem no carro. Então, como que se explica um carro que dura por 10 anos, aquela pintura tem um trabalho, uma cor muito bonita? Tem pessoas que têm cuidado com o carro, que a pintura dura 10, 15 anos e fica impecável, do mesmo jeito. E isso tem uma explicação. É a aplicação de verniz sobre a pintura do carro. Então, a única possibilidade de uma pintura durar tanto tempo é a aplicação de verniz. Então, hoje existe a possibilidade de você dar uma aplicação de verniz cataforético, ou tem outros tipos de verniz também que você pode aplicar na sua aliança, que irá proteger com uma camada de verniz em cima do metal. Ou seja, quando se utiliza uma joia, uma aliança em moeda antiga, o único contato com o tempo, o suor, a pele, a sujeira vai ser diretamente no verniz, não será no metal. Então existe também essa alternativa que dará uma durabilidade maior no seu metal, na sua joia de moeda antiga. Então, recapitulando aqui, de acordo com o comparativo, se você me perguntar o que você prefere, a peça em ouro 18 quilates ou em moeda antiga? Bom, obviamente que a moeda antiga ela não substituirá 100% o ouro. Bom, o ouro tem esse valor elevado e tem uma justificativa para isso, porque é um metal que tem uma durabilidade muito maior. Mas também tem pessoas que têm alergia a ouro, a pele oxida a peça, então isso é muito relativo. É casos mais raros, com certeza, mas também existe pessoas que têm problemas com peça em ouro, que não pode usar ouro. É impressionante, né? Mas eu gosto de fazer uma comparação muito interessante, porque a moeda antiga, ela resolve. A moeda antiga, ela quebra o galho. Dá para você utilizar a moeda antiga e eternizar aquele seu momento de casamento, porque eu acredito que o valor não está no preço do metal, e sim no valor sentimental, no valor simbólico que aquela aliança representa, o valor sentimental entre o casal. Então existe essa diferença. Como não é ouro, não tem valor. Mentira. Às vezes um par de aliança, ela tem um valor muito maior em moeda antiga pelo sentimento que aquele par trouxe para aquele casal. Agora, eu gosto de fazer um comparativo muito legal de simplificar a diferença entre um ouro e uma moeda antiga. Por exemplo, entre uma Ferrari que vale 3 milhões de reais e um carro de 100 mil, qual que você prefere? No meu caso, eu preferiria uma Ferrari de 3 milhões de reais. Só que o meu bolsinho não permite. Infelizmente, ainda não é possível ter essa Ferrari de 3 milhões, mas quem sabe um dia. Então, com certeza, se me perguntarem entre uma Ferrari e um carro de 100 mil ou uma Lamborghini, com certeza eu iria optar pelo carro que vale mais, porque é mais luxuoso, tem mais velocidade, tem várias vantagens comparado a um carro de 100 mil que às vezes não tem. Só que a diferença de preço ela é muito grande, então infelizmente é complicado. Mas um carro de 100 mil te leva para o mesmo lugar que uma Ferrari. Às vezes não tem os mesmos requisitos que uma Ferrari tem, mas ela atende à sua necessidade do momento. Então a diferença é essa. Se você se comparar com uma aliança de ouro 18 quilates e uma aliança em moeda antiga, existe uma diferença sim, e a principal delas é o valor. Então hoje, dentro das minhas condições, eu compraria uma aliança de moeda antiga, que caiba no meu orçamento, que caiba no meu bolso. Existem várias características em comum que a moeda antiga tem comparado ao ouro 18 quilates. Um exemplo delas é a cor. As duas peças têm uma tonalidade muito idêntica. A aliança de moeda antiga tem a cor
quase 100% idêntica ao ouro 18 quilates. É muito difícil você determinar qual que é a diferença da aliança de moeda antiga e da aliança de ouro 18 quilates. Uma das vantagens também da moeda antiga é que ela não descasca, ou seja, ela não tem um banho de ouro por cima, que com o tempo aquele banho corrói e se perde. Não, já é a própria cor do metal. Então, você pode tomar banho, você pode entrar na piscina, na praia, cachoeira, pode ter contato com alguns tipos de produto químico que não tem problema. Agora, se fosse uma aliança ou uma peça banhada a ouro, você teria que ter muitos cuidados, porque senão você danificaria o banho de ouro. Outra vantagem também é que você pode utilizar artifícios para poder fazer a limpeza da sua aliança em moeda antiga, que irá retornar à cor original. Se a sua peça sujar, você pode utilizar alguns outros recursos para poder fazer a limpeza. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu mostro como eu fiz a limpeza de um par de alianças com creme dental, pasta de dente. Acompanha aí, tá na descrição. Existe também umas flanelinhas que você pode comprar na internet, que você, ao passar na sua peça, ela dá um polimento e puxa um brilho muito bacana da sua aliança. Então eu vou deixar aí também algumas opções de flanelinhas que você pode comprar. São muito baratas, que você pode ter em sua casa, e quando você sentir a necessidade de limpar a sua peça, você usa essa flanelinha que ela tira a sujeira. Então vamos lá. Se você tem condições de comprar uma aliança em ouro 18 quilates, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, eu te aconselho a comprar uma aliança de ouro 18 quilates. Sem problema, mas com procedência, viu galera? Com lugar de confiança e que você saiba qual que é a procedência do ouro. Agora, se você faz parte da turma, que representa a grande maioria dos brasileiros, que quer economizar porque a crise está muito alta hoje, então eu te aconselho a aliança de moeda antiga. Ela irá te atender muito bem, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito. Existem vários modelos muito bonitos que dá para se fabricar em moeda antiga, não existe diferença. Saiba escolher a procedência também do ourives, que saiba fazer um trabalho bem feito, que trate a sua aliança com carinho, que saiba fazer o trabalho como se fosse feito em ouro. Aí sim você terá uma aliança, porque tem muita gente que fala que vende peças de moeda antiga, mas às vezes misturam outros metais e a aliança começa a ter problema. Então também é necessário, por mais que tenha um custo menor, você saber a procedência do seu fabricante de peças em moeda antiga. Se por um acaso você tiver alguma dúvida a respeito de moeda antiga, deixe nos comentários que nós iremos te responder. Eu gosto de responder todas as pessoas que comentam aqui nos nossos vídeos. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida sobre algum outro tema, deixe a sua sugestão para temas para os próximos vídeos. Isso contribui muito para poder ajudar aquele que está querendo comprar sua aliança, está em dúvida, e a internet é para isso, é para desmistificar muitas coisas que às vezes nós não sabemos. E aqui o YouTube é um excelente lugar para se buscar informação de qualidade. Então, se você gostou do vídeo, lembrando mais uma vez, deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a propagar essa informação para aqueles que precisam. E também segue a gente no Instagram, Crybe Joias. Tamo junto, é nóis, Crybe!